Olá, gente, tudo bem? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Newton Clécio e hoje eu quero dividir uma coisa muito legal e muito importante, que é o índice de vulnerabilidade juvenil. Para você que trabalha com jovem, isso aqui vai ser bem interessante, bem incrível e vai te ajudar muito a entender quais são as esferas de vulnerabilidade social e como que você pode aferir, né, o momento do jovem. Existe aqui alguns embasamentos, né, teóricos de pesquisas, autores, estudos, e essas referências eu vou deixar no documento final. Mas muito mais importante aí do que a questão teórica é a prática, né? A prática ela é muito importante. Durante 15 anos eu tenho interagido e ministrado aulas, dinâmicas, levado jovens em experiências que fortalecem principalmente o processo de inclusão produtiva, aproximando o jovem de oportunidades reais e de aumento de renda, né? Eu tive a oportunidade de atuar em comunidades como Paraisópolis, Jardim Colombo, Jaguaré, centros para juventudes, no Parque Rebouça, Jardim Olinda, e levar esses jovens de um contexto social vulnerável para experiências corporativas, né? Despertando ali interesse, novos horizontes. E foi uma experiência fantástica, né? Porque em muitos momentos eu me vi naqueles jovens, porque o meu background, a minha história, ela tem esse processo, né, de dimensões vulneráveis, né? E elas só foram superadas com muita luta dentro dessa jornada, muito apoio externo, né, de pessoas que me conectaram com oportunidades. E é isso que eu tenho feito aí durante 15 anos, levado oportunidade para jovens. E agora eu vou dividir uma matéria bem importante com vocês, que é como que a gente avalia o processo de vulnerabilidade do jovem, o quão vulnerável ele está e onde que ele está vulnerável, qual camada, qual dimensão. É bem importante porque se a gente quer ter uma assertividade com o jovem, a gente precisa entender esse jovem, né? Então sou muito grato a essas empresas que abriram as portas e hoje eu conheço muitos jovens que mudaram de vida, inclusive a própria família desses jovens também foi impactada de uma maneira muito positiva e esses jovens tiveram um papel fundamental porque eles foram aqueles que protagonizaram, que iniciaram o processo de mudança, né? Então é muito legal. Hoje converso com muitos jovens que há 15 anos atrás, né, eram super jovens e hoje estão numa posição bem interessante no mercado de trabalho. E alguns até fora do Brasil, olha que interessante, né? Eu quero começar contando a história de Ana, né? Ana é uma das diversas histórias que eu tive a oportunidade de acompanhar. Ana ela tem 17 anos, ela mora numa periferia, numa favela, e as dimensões dela de vulnerabilidade são bem altas, bem altas. Por exemplo, Ana ela está matriculada numa escola pública e ela vive sempre ali no risco de evasão. A escola pública ela tem um problema muito grande em relação à presença dos professores. Eles faltam demais e além disso, a grande maioria dos professores eles não estão preparados para lidar com algumas situações que aparecem ali na rotina da escola. Quando Ana ela vai para a escola, ela sente que está um pouco atrasada em relação aos colegas. Ela precisa faltar algumas vezes porque ela cuida dos irmãos mais novos, então ela sente esse atraso técnico em relação aos colegas, e o que é verdadeiro. A renda da família de Ana é instável porque a mãe faz trabalhos informais, então o dinheiro não é o mesmo todo mês. E tem mês que falta até para o alimento básico adequado. A casa de Ana ela é pequena, tem infiltrações, pouca estrutura e é uma situação bem complicada.
Ana ela já tentou buscar trabalhos formais, mas se sentia muito insegura, passou alguns traumas durante o processo de entrevista, por isso ela acaba fazendo alguns bicos ali, aqui, mas não é contínuo. Ela sempre sente uma ansiedade em relação ao futuro, quando ela para pensar na situação financeira dela, da família. Então é bem complicada essa situação. Além disso, Ana ela mora em um bairro que é muito violento. E ela já perdeu até colegas para o tráfico, ela vive com medo constante, já presenciou agressões acontecendo. A mãe de Ana, ela é uma referência para Ana. Porém, a mãe da Ana está muito sobrecarregada. E além disso, Ana ela não participa de grupos, projetos, atividades comunitárias, as amizades são frágeis e sempre com o mesmo contexto de risco. Ana ela tem sinais de ansiedade, tristeza, ela dorme mal, tem dificuldade de concentração, então ela corre certos riscos no que tange a saúde mental, emocional. E ela nunca foi num psicólogo. Além disso, Ana já enfrentou preconceito principalmente em virtude do território que ela mora. Olha aí, é uma situação de bastante vulnerabilidade a história de Ana, né? Conheci muitas Anas, muitas. E conheci até histórias com uma intensidade maior de vulnerabilidade. Ok. Eu quero mostrar então para vocês as dimensões que são importantes quando a gente fala sobre a saúde, sobre a vulnerabilidade, exposição à violência, né? Então vocês vão ver aqui neste slide que educação, a condição socioeconômica, a inserção produtiva, a exposição à violência, a saúde mental, física, o capital social e as barreiras estruturais, elas são itens importantes nesse processo de aferição daquilo que a gente chama de vulnerabilidade. Eu vou trazer alguns exemplos aqui pra gente e eu vou começar pela questão da educação. Veja, quando a gente fala dessa dimensão educação, a gente está falando sobre o grau de inserção, de permanência e a qualidade da trajetória escolar do jovem. A literatura ela demonstra que a escolarização ela é um dos principais determinantes na mobilização, na mobilidade social, na transição social da pessoa que está numa situação de vulnerabilidade. A renda futura ela tem um impacto muito grande quando a pessoa não tem a oportunidade de uma educação de qualidade. A evasão escolar, a defasagem de idade/série, junto com uma baixa qualidade escolar, ela vai ampliar o risco da exclusão produtiva desse jovem. Então essa vulnerabilidade fica latente, né? Portanto, a educação ela é considerada um eixo estruturante de proteção social. Muito importante a educação. Além da educação, tem a condição socioeconômica, né? Que é a capacidade do núcleo familiar de garantir condições mínimas de dignidade, como a alimentação, a moradia, ter uma estabilidade financeira mínima para aquilo que é básico para a família. Os estudos sobre pobreza multidimensional, eles demonstram que a insuficiência de renda, ela impacta diretamente na permanência escolar, na saúde mental e nas oportunidades futuras. É uma dimensão muito, muito importante. Agora tem uma outra dimensão, que é a inserção produtiva, inclusão produtiva. Ela avalia o risco que o jovem tem de não ter uma oportunidade no mundo do trabalho, nenhum emprego formal, nenhum estágio de aprendizagem, numa qualificação profissional. A literatura sobre a juventude ela aponta que o fenômeno dos jovens que não estudam e nem trabalham
ele está associado ao aumento da vulnerabilidade social, à redução da autoestima e automaticamente a uma exposição maior a contextos de risco. Portanto, a inserção produtiva ela é de fato um indicador central de transição saudável para uma vida adulta. É muito importante, né, que o jovem ele tenha a oportunidade de aprender um ofício e contribuir ali, de certa maneira, socialmente com esses atributos que ele aprendeu. Outro item, outra dimensão importante, a exposição à violência. Ela vai mensurar o grau de exposição direta ou indireta do jovem a contextos de violência urbana, doméstica, comunitária. E existem evidências que indicam que juventudes que residem em territórios com altas taxas de homicídio, elas apresentam maior probabilidade de evasão escolar. Isso é nítido, né? Sofrimento psíquico e até envolvimento em ciclos de violência. Eu lembro que quando a gente ia para a escola, né, no território que eu morava, que era uma comunidade, era uma ocupação, a gente evitava as ruas que não tinha uma iluminação, por exemplo. E quando existiam momentos ali de um perigo maior, em virtude de acontecimentos na comunidade, a gente sempre andava em grupos, né? A gente só ia para a escola se fosse com mais 2 ou 3. Vamos juntos. Mas se fosse sozinho a gente não conseguiria ir. A gente tinha medo, né? Era um ciclo de violência e sim, impactou. Às vezes o jovem vai ter que voltar. A violência está tamanha ali que ele vai precisar se ausentar da escola. Um outro fator é o capital social. Ele refere-se à qualidade das redes de apoio, os vínculos familiares, pertencimento comunitário e o suporte relacional que aquele jovem tem disponível. As pesquisas em sociologia e desenvolvimento humano, elas indicam que o capital social ele atua como um fator de proteção. Ele aumenta a resiliência, a autoestima, o acesso a oportunidades. A ausência ou a fragilidade desses vínculos ela vai elevar significativamente o risco de exclusão social do jovem. Olha que camada importante, hein? Camada social. E pertencer a grupos traz uma proteção. Eu lembro que muitos jovens ali, quando eles... onde eu morava, quando eles tinham... E até mesmo durante esses 15 anos, quando o jovem ele era vinculado a um suporte comunitário, como por exemplo uma igreja, um grupo que faz Muay Thai, Jiu-Jitsu, tem práticas esportivas, esse jovem ele tinha uma condição de proteção nesta camada maior. Legal, vamos aqui para a próxima camada, saúde física e mental. Avalie as condições de saúde que possam comprometer o desenvolvimento pleno do jovem. A literatura ela evidencia que transtornos mentais na adolescência e juventude eles impactam o desempenho escolar, a empregabilidade e também as relações sociais. Além disso, o acesso desigual a serviços de saúde ele vai ampliar disparidades estruturais. A saúde mental ela é reconhecida como um componente central de vulnerabilidade juvenil. Muito importante esse item também. Barreiras estruturais, né? Aqui o foco, a gente fala sempre na discriminação por uma questão racial, mas principalmente por território, né? Existe sim uma discriminação quando esse jovem vem de um território, né? E mesmo quando esse jovem consegue ter uma transição social, sempre, claro, não sempre, nada é 100%, mas olha-se para esse jovem com uma desconfiança, né? Principalmente quando esse jovem decide empreender e tem um sucesso no empreendedorismo dele. Por quê? De onde ele veio? Como ele conseguiu isso? É sempre uma desconfiança, né? Territorial, principalmente. Agora, eu queria mostrar para vocês, então, o documento que pode ser utilizado para
fazer uma aferição. Veja que esse índice de vulnerabilidade juvenil, ele traz aqui todas as dimensões, né, as 7 dimensões que nós abordamos aqui. Tem uma escala de 0 a 4, onde 0 é uma condição protegida e 4 é um risco crítico. Existe aqui um cálculo final, quando você soma essas notas, para você ver se essa vulnerabilidade está alta, está baixa, está crítica. Aqui nós temos uma descrição conceitual das dimensões do índice de vulnerabilidade juvenil, né, o IVJ. Cada dimensão você vai conseguir entender melhor aqui. E temos alguns exemplos de situações onde esse jovem vai pontuar 0, vai pontuar 1, 2, 3 ou 4 em cada uma dessas dimensões. Além disso, eu coloquei também a história de Ana, que eu contei aqui, já pontuando cada uma das dimensões, explicando por que ela recebeu aquela nota em cada uma das dimensões. Além disso, coloquei as referências, né, que são bem importantes no que tange aos aspectos teóricos. Muito importante, pessoal. Se você quer este arquivo, entre em contato comigo, eu vou te encaminhar. E também é muito importante você fazer um mapeamento da sua própria equipe. Quais são os itens que a sua equipe tem condição de albergar, de acompanhar naquele jovem que se encontra em alta vulnerabilidade em alguma das dimensões, né? E é importante também fazer um mapeamento dos equipamentos sociais que estão disponíveis na região e que você pode fazer um encaminhamento do jovem quando você encontrar uma criticidade em alguma das dimensões, tá bom? Muito obrigado, é isso aí. Queria falar um pouco sobre essas questões e dimensões da vulnerabilidade social. Grande abraço.